Mas eu quero começar perguntando, primeiro fazendo um resumo breve do que é a minha inquietação sobre esse assunto. Foi bem lembrado aqui pelo vereador Tonho de Zuquinha, e alguma sessão passada o vereador Costa esclareceu, houve, desde quando eu tomei partido, no que se refere a defender a prefeita, logo quando houve a acusação, depois que ela me passou, me deixou a par dos fatos, em que eu disse aqui que acreditava na inocência da prefeita. Semanas depois, apareceu aí uma acusação dos acusados, parece redundante, mas foi assim mesmo. Os acusados lançaram mão de uma acusação, responsabilizando a prefeita pelo desvio e atrelando isso ao meu nome, numa matéria no site Bahia Notícias. Quem abrir a internet vai ver isso lá. A partir daí, eu passei a fazer ainda mais questão de que isso fosse apurado, inclusive sugerindo aqui a abertura de uma CPI, porque eu tenho certeza de que não tenho nenhuma participação nisso, e acredito também que a prefeita não tenha, porque eu conheci o modus operandi de como aconteceu. E é exatamente por ter conhecido, vereadora Elisa, me permita, e aí eu peço que a senhora agora consiga, e é difícil porque a senhora é filha da prefeita, mas a senhora consiga entender que esse é o nosso momento político e não o nosso momento de amizade, que é muito grande. Mas me frustra, secretário de governo, nesse momento, me frustra, senhor presidente da comissão, a conclusão desse relatório que o senhor leu aqui. E aí eu vou dizer de novo, direcionar essa fala ao secretário de governo, porque é colega meu de profissão, é advogado, e a gente aprende que um relatório ele tem que ter início, meio e fim. E o fim de um relatório é uma conclusão, é um parecer. E eu vim aqui torcendo para que o senhor apresentasse esta conclusão, esse parecer, dizendo os nomes de quem fez, como fez, em âmbito administrativo. Eu sei que não tem nada a ver com a questão penal, não. Mas que dissesse assim, olha, concluímos que os servidores tais e tais e tais, de posse de tais e tais informações, realizaram tais e tais e tais transferências. Eu queria muito que esse relatório, e eu quero que quem tem cópia veja aí, não diz isso no final, ele nem acaba o relatório. Porque o que me interessava era esse relatório. Porque esse relatório iria consubstanciar aquilo que eu disse aqui. Porque eu tive coragem de dizer como vereador, e é impossível que uma comissão formada para isso não tenha a coragem de dizer, olha, quem praticou foram os servidores tais, tais e tais. Chegamos a essa conclusão em função dessa apuração. E como foi que foi feito assim como o senhor, parte do senhor disse. Enviou o ofício ao Banco do Brasil, teve acesso às senhas, recebeu o token, deve ter copiado de modo fraudulento as senhas das secretárias, da prefeita, e realizou a transação. Essa é a nossa conclusão. Concluímos pela responsabilização administrativa. Tinha que estar assim nesse relatório. Concluímos pela responsabilização administrativa dos servidores tais, tais, tais e tais. Pronto. Porque aí eu ia sambar miudinho aqui nessa casa. Porque foi o que eu disse aqui. E eu sei o que foi isso que aconteceu. O governador Mangabeira está querendo uma resposta para encerrar um assunto. Eu não posso estar satisfeito em ouvir o vereador Toninho ainda pedir para que a comissão traga em outro momento outras respostas. Não era mais para ter esse outro momento. Se o vereador pede, é porque isso não foi esclarecido aqui agora. Era para ser esclarecido aqui agora. Ouvimos a secretária, ela nos diz isso. Ouvimos a prefeita, nos diz isso. Ouvimos o controlador, ouvimos o secretário de finanças. Concluímos, portanto, que os acusados, funcionários tais, agiram dessa forma e, portanto, realizaram a transferência ilegal dos recursos. Essa é a conclusão do parecer. E a partir daí, nós não teremos mais por que ficar nessa celeuma. Sabe o que está acontecendo aqui agora? Estamos dando continuidade a essa novela. Que está igual a novela das 8, que era para ter acabado agora, vai acabar em janeiro. Aí o autor está mirando tudo para empurrar isso de barriga. Não era para ser assim. Eu queria que acabasse hoje. Sabe por quê? Porque aí, por não acabar hoje, nós estamos dando, vereadora Elisa, argumento para o que o vereador Davi acabou de dizer, abertura de CPI. Aí me perguntem, vereador, o senhor acha que é necessário? Existe dúvida para você, Edgar,
de quem fez, não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Sabe por quê? Porque a gravação que a prefeita tem da conversa dela com o Fernando era para ter trazido aqui hoje. Porque em sede administrativa assim, ela é a prefeita e foi achincalhada, coagida por ele na casa dela, quando ela mandou que ele devolvesse o dinheiro. Por que isso não está aqui, gente? Porque o povo ia ouvir a voz dele dizendo, não vamos devolver, quem quiser devolver o seu que devolve, o meu eu não devolvo. Ia ficar dúvida de quem fez? E acabava a novela. O que é que vai acontecer agora? O governador Mangabeira vai continuar com a conversinha. Cadê os 500 mil? É uma resposta que vocês vão dar, Alexandre? Não, a gente sabe que isso quem tem que responder é a polícia. A resposta que a comissão tem que dar hoje, que ela pode dar hoje, é dizer, o dinheiro foi para a conta da empresa tal. Agora de lá para onde é que foi, ninguém tem como saber, porque é questão da polícia. Quer ver questões que ficam no ar? Por exemplo, qual foi a conclusão do relatório? Nós não chegamos a essa conclusão. Qual foi, porque citaram aqui o gerente do Banco do Brasil, qual foi a participação omissiva ou comissiva do gerente do Banco do Brasil? Porque foi insinuado aqui que ele foi demitido por causa disso. Né? Quem roubou? Como roubou? Qual foi a participação desse gerente? Essas coisas, vocês começaram a levantar essas pontas que ficaram soltas. Então, assim, eu não vou nem perguntar nada, porque eu sei que não vai, a resposta que eu queria não veio ainda. E eu queria isso, olha, gente, ouvimos todo mundo, a prefeita foi roubada, o município foi roubado. Como foi esse roubo? Foi assim, assim, assado. O que eu disse aqui, fez-se um processo de licitação fraudulento. Quem fez? O funcionário fulano de tal que trabalhava no setor de licitação para camuflar, em outras palavras, é o que disse o secretário de governo ali agora, camuflar uma suposta licitação para justificar a despesa. Então fez-se uma licitação como se fosse, se não me engano, para a reforma e manutenção de prédios públicos ligados à educação, por isso foi pago com recurso do Fundeb. Aí a funcionária Gleicia, que era a pessoa de confiança da administração, que era quem labutava com os extratos, com as confirmações de senha, fez supressão de etapas do processo, em conluio com ela, entre ela e ele, ela autorizou, fez o cadastro das contas no meio do BB Token, se apossou das senhas da Secretaria de Educação e da prefeita, autorizou a transação. Depois de feito, deixou passar os 10 dias, quando viu que não conseguia mais camuflar a transação, reuniram-se com a prefeita na tentativa de forçá-la a assinar o processo licitatório fraudulento. Porque se ela assinasse e publicasse, estaria justificada a suposta despesa. E ninguém aqui saberia desse roubo. O que é que a prefeita fez? Se recusou a participar, não assinando, não autorizando o processo licitatório. E a partir daí prestou queixa na delegacia. E agora é a cargo da polícia. Era isso que tinha que estar concluído nisso aqui. Então, não tenho mais nada a dizer, só que não estou satisfeito. Porque eu continuo falando mais do que o próprio relatório. Assim tenho dito, muito obrigado. Com a palavra o secretário de Administração. Secretaria de Governo. Doutor Edgar, eu compreendo perfeitamente as observações feitas pelo senhor. O primeiro ponto que eu queria esclarecer é que esse relatório, na verdade, atribuído o nome de relatório, é as anotações da comissão. Se o senhor quiser, pode perguntar a uma mulher que goza de profunda idoneidade moral nessa cidade, Dona Noga. Ela faz as anotações dela de próprio punho. E eu confessei para ela, eu já não sei mais escrever de próprio punho, porque eu faço tudo no computador. Ela tem as anotações dela, pessoais, de cada ato administrativo, certo? Que é feito dentro do processo, certo? E eles se deram ao trabalho para poder esclarecer todos os fatos minuciosamente em ordem cronológica, se deram ao trabalho de digitar. Observe que aí não segue nenhuma norma. Mas existe um relatório conclusivo, só para entender então, a comissão já encerrou o trabalho? Não, inclusive ele fez questão de esclarecer que a comissão não concluiu o trabalho, pediu inclusive prazo por conta da necessidade que eles entenderam. Mas no ofício que a comissão mandou para cá, mandou dizendo o seguinte: não havia concluído os seus trabalhos, precisaria de mais prazo para concluir e a partir daí apresentar essa conclusão à Câmara. Certo. Já houve a conclusão hoje? Não, perfeitamente. Então observe, nós não deveríamos estar ouvindo a comissão hoje.
Mas, doutor, o requerimento foi feito para que a comissão comparecesse dia 30. Infelizmente, naquela oportunidade, o presidente não podia comparecer em virtude de problemas pessoais de ordem familiar. Nós enviamos um requerimento, um ofício, assinado inclusive por mim, esclarecendo todo o âmbito do processo, tanto na seara da comissão processante, quanto das ações que foram adotadas pelo poder público naquela oportunidade. Para além disso, a comissão, que é autônoma, diga-se de passagem, por mais que eu, como advogado, preste assessoria, a comissão entende por oportuno e necessário o parecer da auditoria das contas da prefeitura, que foi contratada para que pudesse emitir um relatório conclusivo com relação à situação financeira do município. Até mesmo porque a comissão, nesse sentido, quer entender como é que se operou outros processos de pagamento. Entenda. Então, a comissão ainda não tem informação suficiente para chegar a uma conclusão. E perfeitamente. Agora, sobre a questão do comparecimento dessa comissão aqui, foi em respeito à autonomia dessa casa, que requereu a presença, e nós entendemos, enquanto administração e o presidente entendeu, que seria, inclusive, arbitrário se negar a comparecer aqui. Mas perceba qual foi o motivo dos meus questionamentos, secretário. Eu entendi que quando daquele seu ofício solicitando um novo prazo, os senhores já viriam para aqui com até em função do prazo, né, doutor Pai? Mas 100 dias. Eu achei que já tivesse havido uma conclusão do processo. Por isso que o meu discurso aqui agora foi de insatisfação com relação ao relatório. Agora que eu sei que isso não é um relatório, então isso aqui não é um relatório conclusivo. Não, de forma alguma. Isso aí foi um relatório São anotações que eu fiz ontem, né, baseado no que a gente ia trazer. Não, eu vou Tá, fazer doutor, considere. Mas eu avisei, doutor Edgar, acho que o senhor chegou a ouvir. Inclusive, isso por esse relatório motivo, que eu ia relatar aquilo que a gente tinha em mãos no processo administrativo. É isso, por isso colocou o nome relatório. Só para eu concluir a minha fala. Então, assim, eu não sei se o presidente, se os colegas vão entender por um retorno de vocês aqui, após a conclusão definitiva, ou o simples encaminhamento do relatório de vocês. O meu desejo, como vereador, é em ver no relatório conclusivo, não porque eu esteja impondo isso, mas porque eu acredito, porque sei que foi a verdade, por transparência, de ver no dispositivo, na fase conclusiva desse relatório, essa expressão que eu utilizei aqui várias vezes. E que os acusados praticaram o que praticaram, como praticaram, né? A isenção da prefeita nisso, a minha isenção nisso, porque eu fui aventado pela oposição para criar né? Porque eu sei que eu não roubei, não tem nada a ver com isso. Eu acompanhei a situação, sei do desespero da prefeita. Então, quando eu achei que isso aqui era o relatório conclusivo, eu fiquei indignado porque eu não entendi como é que ela mandava para cá uma comissão sem uma conclusão, mas eu já entendi que não é o relatório. Inclusive, diga-se de passagem, só para a conclusão, o próprio presidente da comissão inicialmente se negou a entregar, porque são anotações pessoais dele. Entendi. Então, entendeu? Nada mais é do que a ordem cronológica então, eu sugiro aos colegas que decidam depois, aí com a presidência do vereador Toninho, se uma nova vinda ou se um encaminhamento simples do relatório final da comissão. Agora, é importante, doutor, só me permitam só mais uma pontuação, é importante ressaltar que a presença da comissão aqui foi feita na própria sessão da Câmara do dia 30. Ou seja, não fomos nós que propomos a presença dele aqui. Isso nós sabemos. Mas nós convocamos a comissão aqui para apresentar. Qual foi o argumento do vereador Coy? É que já havia passado o tempo solicitado para investigar, então, portanto, que vocês viessem apresentar o relatório conclusivo. Por isso que eu discursei do modo como discursei, porque para mim isso aqui era o relatório conclusivo. Eu estou sabendo agora, depois que vocês chegaram, que o Alexandre falou, que ainda não houve o tempo de ter acesso às informações contábeis da auditoria. Exatamente. Então, a minha frustração era porque, para mim, hoje a gente ia acabar com essa história. E nós também ansiamos por acabar essa história. Mas entenda que um processo de auditoria, ele não é um processo assodado. É a análise de processo de despesa conjugado com o nascedouro da despesa, que é a licitação. Então, a comissão entende que para que ela emita o seu parecer, o seu relatório conclusivo, que inclusive será de conhecimento dessa casa, faz-se necessário ter acesso ao parecer conclusivo da auditoria. Ok.